Um dos assuntos que vem aparecendo aí no Congresso Brasileiro é CPI das bets. O que está acontecendo com as bets no nosso país e como que o Congresso está investigando isso através da CPI das bets. A última notícia relacionada a essa CPI foi a convocação do Carlinhos Maia para que preste depoimento. A CPI das bets aprovou a convocação do Carlinhos Maia, está aqui na nossa página já essa reportagem. O Carlinhos Maia para prestar depoimento no Senado Federal. O requerimento é de autoria da senadora Soraya Tronic. O documento cita o número de seguidores do influenciador para justificar esse pedido. Mais um influenciador que vai, então, à CPI das bets, diante da abrangência da sua influência, especialmente sobre públicos vulneráveis, torna-se imprescindível compreender os termos e a natureza dessas relações contratuais, bem como os critérios éticos e legais adotados para a divulgação dos conteúdos. Bom, a assessoria do influenciador ainda não se pronunciou a respeito disso, sobre se ele vai, não vai, né? Mas foi convocado. E outra aprovação também que aconteceu lá foi justamente a comissão aprovou requerimentos para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras produza relatórios de inteligência financeira dos influenciadores Virgínia Fonseca e Rico Melquiades. Os dois já prestaram depoimento lá na CPI e agora também tem isso. Eles querem que façam relatórios sobre a inteligência financeira desses dois influenciadores digitais. O foco tem sido nesses influenciadores, Josias. Agora eles focam, inclusive, nesse Carlinhos Maia. É interessante que a gente também fica conhecendo quem são mais esses influenciadores, que muitas vezes a gente nem a gente conhece, né, Josias? Nós estamos lidando com esses personagens, né? São personagens da modernidade, influenciadores. A questão é discutir que tipo de influência exercem, não é, Fabiola? E essa CPI, Fabiola, exemplo de muitas outras, é improvável que ela dê em alguma coisa. Mas ela está, assim também como outras investigações parlamentares, ela está levando à vitrine um problema que é real no Brasil. Não é uma questão exclusivamente brasileira, mas ela tem sido um problema no Brasil desde que o governo Lula regulamentou ou estimulou a regulamentação da jogatina eletrônica. Ela já existia no Brasil, só que estava operando à margem de qualquer tipo de regulamentação e o Ministério da Fazenda resolveu faturar também. Se existe, está aqui e está produzindo efeitos, é preciso que essas empresas paguem tributos. Então, regulamentou-se a jogatina. Agora, nós estamos sentindo os efeitos da proliferação, porque a partir da regulamentação, famosos, pessoas que têm uma imagem pública, que são apreciados pelos brasileiros, e esses influenciadores digitais passaram a emprestar o seu prestígio e a sua influência para servir de tambor, de propaganda para esse cassino virtual. E isso levou a um aumento do vício no jogo e levou a um superendividamento de pessoas que já não têm dinheiro nem para comer. Então, esses influenciadores, atores, jogadores, pessoas que têm uma imagem pública, estão enriquecendo às custas do infortúnio de brasileiros que não têm dinheiro nem para comer e que estão apostando nas bets. Então, há algo a fazer. E uma CPI também pode sugerir mudanças legislativas, aperfeiçoamento por meio de decretos, de leis, e em caso de identificar alguma anomalia que se confunda com crime, pode também representar junto ao Ministério Público para que tome providências, né? Então, a CPI está surtindo esse efeito. Hoje, a propaganda está proliferando, a propaganda desse cassino virtual está proliferando. Aqui mesmo no UOL tem propaganda de bets. As emissoras, grandes emissoras de TV do país estão difundindo livremente
esse tipo de propaganda. E eu me lembro sempre que, em outros tempos, algo parecido acontecia com cigarro, bebida, tudo era desregulamentado, podia se propagandear em revistas, nas televisões, nas emissoras de rádio. Hoje já não é assim. Reduziu-se também enormemente, com restrições à publicidade de cigarros e bebidas, reduziu-se enormemente o prejuízo do Estado com as pessoas que fumantes e viciados em bebida alcoólica, que abarrotavam aí as macas do sistema público de saúde. Nós estamos diante de um problema análogo, de uma questão análoga. Então, acho que é bom que esses influenciadores sejam trazidos à boca do palco para explicar como estão ganhando dinheiro. E não é pouco dinheiro, são milhões de reais anualmente. Eles têm lá a influência deles, têm muitos seguidores. Agora, há uma questão moral que precisa ser discutida. É razoável que o país permita que essas pessoas que têm prestígio na internet ou no mundo real, fora dela, utilizem a sua influência e o seu prestígio para estimular o vício? É razoável que essas pessoas enriqueçam ainda mais às custas da desgraça alheia? Acho que é uma discussão lícita e a CPI, ainda que não dê em coisa nenhuma, está trazendo essa discussão à tona. Algumas pessoas já constrangidamente se retiraram desse mercado. Atores, atrizes, que são pessoas que são muito conhecidas, falaram, não vou fazer mais esse tipo de publicidade. Então, há um certo constrangimento, Fabíola. Então, esse debate que envolve, como disse, uma questão, no mínimo uma questão moral, é muito útil que ele seja feito e é útil que a CPI traga esses influenciadores para a vitrine, que os force a dizer meia dúzia de palavras sobre esse enriquecimento que estão tendo com a desgraça alheia, com a desgraça, inclusive, de brasileiros muito pobres, que não deveriam estar gastando um dinheiro que serviria para encher a geladeira com jogo. A questão que fica um pouco, né, e até o que a Virgínia, essa grande influenciadora, falou, é que não era proibido fazer isso, né, Josias? Então, assim, o que pode ser feito contra esses influenciadores? Porque, de certa maneira, essa CPI está colocando foco nesses influenciadores. Eles podem ser condenados a alguma coisa, pode ter algum crime relacionado a eles, porque essa quantidade de dinheiro que é colocado na mão desses influenciadores para fazer isso é algo que tem que ser analisado, estudado no nosso país, né? A própria Tabata Amaral, deputada, nos falava sobre isso aqui. Mas hoje em dia não existe isso, quer dizer, eles podem ser condenados a alguma coisa, tem algum crime relacionado a eles? Não me parece que exista, Fabíola, até porque falta legislação. Por isso disse que um dos papéis que essa CPI pode exercer é o papel de, ao final dos trabalhos, verificando que não há uma regulamentação adequada sobre a propaganda, regulamentou-se o funcionamento das bets, para que o Estado brasileiro possa começar a faturar com isso também. Agora, não foi regulamentada essa publicidade da jogatina no Brasil. É preciso que alguma coisa seja feita. Até porque o que se verificou, inclusive no depoimento da Virgínia, é que há um tipo deletério de difusão do jogo. Esses influenciadores, eles ganham mais se o cassino a que eles estão vinculados, se a jogatina a que eles estão vinculados, consegue faturar mais. Quanto mais fatura a jogatina com a desgraça, porque não tenha dúvida, quem está frequentando esse cassino virtual não tem ideia da forma como eles operam. Eles lucram a partir da desgraça de quem está apostando. E aí, quanto maior a desgraça, maior será o lucro da empresa e também dos influenciadores que estão ajudando a propagandear a empresa de bet. Então, eles estão faturando claramente com a desgraça alheia. E é preciso que alguma regulamentação seja feita, Fabíola. Não dá para ficar do jeito que está. Até porque, como você disse, hoje a Virgínia pode dizer, mas não é proibido. Por que estão me chamando, inclusive aqui, eu não fiz nada de errado, nada de ilegal, é preciso regulamentar esse mercado.